Tudo bem. Então, a gente vê aqui, no versículo 12, a gente vai começar. Moisés, então, conversa com o Senhor, logo depois daquele evento, né, em que ele acaba matando ali as pessoas que haviam se prostituído com o bezerro. E ele diz ao Senhor, eis que tu me dizes, olha só, o Senhor fala para mim, faz esse povo subir, né, subir do Egito, né? Porém, não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Então, Moisés está falando aí com o Senhor, olha, o Senhor diz que eu achei graça diante do Senhor, né? O Senhor diz que o Senhor me conhece. E o Senhor me falou que é para eu subir com esse povo. Só que quem é que vai comigo? Quem é que vai comigo? Ele reconhece a sua impotência, a sua incapacidade para estar à frente do povo de Deus, né? Esse povo ali que é duro, né? Como o Senhor disse, é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde, e ele fala: como é que eu vou fazer? Aí no versículo 13, agora, pois, se realmente eu tenho achado graça aos seus olhos, eu peço que o Senhor me faça saber o teu caminho, né? E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Então, ele está querendo, ele está pedindo para o Senhor, eu quero te conhecer, né? Porque te conhecendo, eu acharei graça aos seus olhos. Te conhecendo, eu não vou fazer coisas que o Senhor não gosta, eu não vou desagradar ao Senhor. Te conhecendo, eu vou achar graça diante do Senhor. Então, ele está pedindo isso, ele reconhece também essa incapacidade, ele reconhece a incapacidade dele de estar à frente daquele povo. E ele reconhece a incapacidade dele mesmo, por ele mesmo, de conhecer Deus, de conhecer os caminhos de Deus. Ele fala, faz-me saber o teu caminho. E aí conhecer-te-ei para que ache graça aos seus olhos. E agora também, atenta que essa nação é o teu povo. Assim, lembra que essa nação é o teu povo. Antes de ser o meu povo, ela é o teu povo. Foi o Senhor que escolheu essa gente, os descendentes de Abraão. Então, lembra disso e capacita-me para estar à frente desse povo. Aí o Senhor responde a ele: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha só que tremendo também. Quando a presença do Senhor está com a gente, quando Deus se faz presente, a gente não se cansa, né? Ele dá descanso. Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que ele é leve e suave. Então, isso daqui tá fazendo referência também, né? O Senhor falando, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Glória a Deus. Então, disse-lhe, se a tua presença... Aí já Moisés falando de novo, olha Deus, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Né? Porque para onde... agora estou lembrando também daquela passagem que Jesus fala para Pedro. Quando todo mundo estava indo embora, Jesus fala para Pedro, vocês não querem ir também? Né? Aí Pedro fala para ele, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, não há outro lugar. Não há outro lugar em que a gente possa descansar. Não há outro lugar em que a gente possa estar seguro. Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Eu acho interessante isso, né? Porque um joga para o outro. Deus fala para Moisés, o teu povo, né? E Moisés fala para Deus, não, esse é o teu povo. É muito interessante. Eu acho esse Moisés aqui tremendo,
tremendo, porque a Bíblia fala que ele era um homem manso, e a gente vê ele bravo, né? E também, pastora, porque, na verdade, Arão é colocado como a boca de Moisés, e Moisés é colocado como Deus. Então, é o teu povo. Não é? É, porque é isso mesmo, Deus falou para Moisés, né? O Arão vai ser tua boca, e você vai ser o Deus deles. Exatamente. Então, ele era o povo mesmo dele. Aí, então, olha só, como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos saber que somos o teu povo, que temos achado graça diante dos teus olhos? Não é por andar o Senhor com a gente? Porque como é que as nações vão nos conhecer? Né? Como é que as nações vão nos respeitar? Não é pelo Senhor estar com a gente, pelo Senhor fazer os seus milagres, pelo Senhor nos dar o seu livramento? Então, ele fala aqui, acaso não é por andares conosco, e separados seremos eu e o teu povo, que há sobre a face da terra, de todo o povo, eu e o teu povo, separados de todo o povo que está sobre a face da terra, então eles seriam ali aquele povo separado para Deus, né? Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber? Eu não saberia, não é por o Senhor andar com a gente? Não é por sermos um povo separado para o Senhor, né? Separado de toda a terra, não é assim que eu vou saber que nós somos o teu povo? Esse é o questionamento de Moisés, né? Aí o Senhor fala com ele. Olha só o que eu vou fazer. O Senhor fala, também farei isso. Isso que você tem dito, porque você achou graça aos meus olhos, e porque eu te conheço pelo nome. Agora, tem uma coisa aqui que eu lembrei também. O Senhor disse que Moisés achou graça aos olhos dele, e o Senhor disse que o conhece pelo nome. E aí tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Então, da mesma forma que ele era com Moisés, da mesma forma que ele foi com Elias, da mesma forma que ele foi com Josué, da mesma forma como ele foi com Abraão, ele é com a gente hoje. Ele nos conhece pelo nome hoje. Ele sabe cada uma das nossas necessidades hoje. Então, o Senhor dizendo a Moisés, então, você achou graça aos meus olhos, né? Eu te conheço pelo nome, então eu vou fazer isso que você disse. Aí, olha só, eu vou com vocês. Deus falou com ele, né? Eu vou com vocês e vocês serão o meu povo exclusivo. E aí, o atrevido do Moisés não para por aí. Não para por aí, gente. Ele falou: opa, então já que eu achei graça aos seus olhos, já que o Senhor me conhece pelo nome, eu peço ao Senhor que me mostre a sua glória. Ele não se contentava com pouco. Ele não se contentava com pouco, ele queria mais de Deus. Deus dava mais, ele pedia mais. Olha que coisa linda. Olha só, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, Deus disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Disse mais o Senhor, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas não verá a minha face. Olha só. Que coisa linda, hein?
É tremendo, é maravilhoso. Então, ele pediu, eu quero ver a sua face. A Bíblia não fala que Deus falava com Moisés face a face? Então, como é que Moisés queria ver a face do Senhor? Como é que é esse negócio de falar? Quando a Bíblia diz, né, que Moisés falava com Deus face a face, não é que ele estivesse falando aqui, ó, né, com a mesma, mas a presença de Deus estava ali diante de Moisés, uma coluna de fogo ou uma nuvem estava ali e diante de Moisés, e ele estava ali. Só que ele queria se aproximar mais de Deus, né? E aí Deus falou: você não pode ver minha face, ninguém pode ver minha face e continuar vivo. É muita glória, é muito poder para o ser humano, né? É muito poder. Então, o que vai acontecer? Agora você imagina, né? Deus colocou Moisés numa rocha, no meio de duas rochas, vamos dizer assim, na fenda da rocha. E quando ele. Você imagina o tamanho dessa presença ali? Quando ele passou e colocou a mão sobre a fenda para Moisés não ver? É interessante porque a gente precisa imaginar Deus com características humanas. Porque não cabe no nosso pensamento outra coisa. Né? Deus não é uma força, Deus não é um poder, Deus, para a gente, Deus tem que ter uma forma, né? E esta forma que a gente imagina de Deus é uma forma que tenha boca, olhos, nariz, né? É uma forma que tenha mãos. Nós E precisamos. imagina também a hora que ele disse que ia colocar ele numa fenda. Deus colocou ele, não foi ele que foi na fenda. Deus colocou. Imagina um negócio desse. Como é que Deus colocou ele na. É realmente tremendo. Não, aí a gente pode pensar de novo no teletransporte de Felipe, que eu estou É esperando o que eu até hoje. pensei. Então, né, o teletransporte lá, ó. Gente, eu gosto, né? Eu gosto de ver essas coisas e as nossas impossibilidades, né? As nossas impossibilidades são nossas, não são de Deus. Para Deus, tudo é possível. Né? Em Lucas 1,37 está escrito assim: porque para Deus não haverá impossíveis em cada uma de suas promessas. Né? E aí, quando ele diz, Jesus diz, né, um pouquinho mais à frente, assim: tudo é possível ao que crê. Se a gente tivesse um pouquinho de fé, né? Quando a gente exerce um pouco da fé, a gente já vê milagres acontecendo. Se a Ué, gente... Pedro não andou na água? Então, Pedro andou na água, né? Por um momento ele andou na água. Então o pessoal só fala assim, né? Mas ele caiu, ele afundou, mas por um momento ele andou sobre as águas. Né? O problema é que A verdade é que ele andou. a verdade é que ele Por andou. quanto tempo a gente não sabe, mas ele andou. Ele andou. Mas a gente também tem que lembrar isso, né? A gente precisa olhar para Jesus, não para as circunstâncias, né? Porque as circunstâncias vão dizer, é impossível. Mas se a gente olhar para ele, tudo é possível. Tudo é possível. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltar aqui no slide. O slide no 33:20, né? Que diz: Moisés pediu para ver a face do Senhor, e o Senhor diz: homem nenhum poderá ver a minha face e viverá. Aí a gente viu, então, aquela passagem, a gente fez referência à passagem que Moisés já conversava, a Bíblia fala que Moisés conversava com Deus face a face. E aí parece essa contradição aqui, né? Não parece uma contradição? Parece uma contradição. Que Parece, mas não é. ué. A Bíblia, às vezes, parece ter várias contradições, né? Mas, como a gente viu,
Quando a Bíblia diz Moisés conversava com Deus face a face, né? Moisés estava conversando com Deus diante dele. Diante dele. Moisés estava diante do Senhor, como se estivesse, né, de frente com o Senhor, só que havia ali a nuvem, né? Havia ali a tenda. Não dava E para ele. também ele é um Deus invisível, então ele pode estar ali e Moisés não vê. Também, né? Também. Isso Face a pode. face, só que Isso é ele para não vê mostrar. o no É, face. Isso é para mostrar que Deus não está limitado ao nosso conhecimento ou às formas que a gente possa querer dar a Ele, né? Então, Moisés conversava com Deus face a face, mas o que ele queria era estar conversando com Deus como se fosse um homem ali diante dele. E Deus não era essa pessoa, né, que Moisés queria. Deus é além, Deus é mais, Deus não cabe. Só que aí a gente vê que não nesse momento Moisés conversou com Deus face a face. Mas aí a gente vai lá para o Monte das Oliveiras, e Jesus está ali no Monte das Oliveiras, e aí Nossa, eu nem pensei nisso. nem eu tinha pensado nisso. Isso só acontece durante a aula, Pia. Isso só acontece durante o estudo. Verdade, face a face. Face a face. Face a face. Naquele momento ele não pôde, né? Porque Deus não estava na sua forma humana. Mas lá no Monte das Oliveiras, ele vem para conversar com Jesus face a face. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Gente, e eu nunca tinha pensado em fazer essa ponte. Nunca. Nunca. Nossa, creio que é o Espírito Santo que vai Fala, mostrando para a gente na hora da aula. vai ministrando. Eu amo esse momento aqui, porque enquanto eu estou aqui, eu estou aprendendo. Amo. Todas nós estamos aprendendo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, aí termina aqui, né, no 23, quando o Senhor diz a ele que quando passasse, né, ele iria colocar a mão ali, Moisés não seria atingido, Deus o protegeria, olha só, né, a presença de Deus protegeria Moisés, e depois que ele houvesse passado, Moisés o viria, né, pelas costas. Como que foi isso que Moisés viu, né? Esse poder que Moisés viu, essa forma que Moisés viu, nós não sabemos. Agora, esse ver face a face, uns 2000 anos depois, para acontecer, né? 2000 mais, né? Acho que mais. Mas aí, terminamos o capítulo 33 e vamos para o 34. Uhum. Vamos lá. Então, lembra que Moisés havia quebrado as tábuas escritas pela própria mão de Deus, né? Como é que foi isso? Eu não sei. Se Deus escreveu lá com o dedinho dele, a Bíblia diz, né, que Deus escreveu, né, com a mão dele lá. Como foi? Não sei, porque Moisés recebeu essas tábuas escritas na pedra, né? Embora a gente diga que é tábua, não era tábua não, viu? Eram pedras, lavrada na pedra. E aí ele chegou, ficou muito bravo com o povo, que havia se prostituído enquanto ele estava lá para cima, quebrou as tábuas, jogou as tábuas longe, né? E então agora ele tem que subir e, de novo, ele vai lá para a presença do Senhor. Agora Deus fala para ele, olha só, disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra. Agora você vai preparar. Eu já tinha te dado uma prontinha, você quebrou. Agora você vai preparar as 2 tábuas de pedra como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte.
E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem de frente ao monte. Então, era para o povo tomar esse cuidado. Por que que era tudo isso, gente? Era para mostrar que o povo tinha que ter respeito com as coisas de Deus, reverência, reverência. Então, ele lavrou as duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se pela manhã de madrugada e subiu ao monte, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as duas tábuas de pedra em sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto com ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante sua face, chamou Yahvé, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então, essa é uma das características de Deus, né? Tardio em ira, misericordioso e piedoso, grande em beneficência e verdade. Nós só temos a agradecer a Deus por sua bondade, né? Por sua paciência, pelo seu grande amor, né? Pela sua misericórdia que se renova a cada dia, porque é por causa das suas misericórdias que a gente não é consumido, né? Porque se fosse depender de nós, Deus que nos livre. Olha só, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então, olha só, não tem por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O que vem aqui? Então, nesse momento, ele está falando ali, né? Moisés está falando, bendito é o Senhor, que ele não perdoa o pecado, mas ele visita o pecado dos pais nos filhos. E aí, mais para frente, o povo de Israel vem reclamar com eles sobre isso, porque diz que Deus estava punindo eles pelo pecado de seus pais, que eles não tinham culpa nenhuma naquilo que Deus estava punindo eles. E uma parábola, né, que eles usam é assim: os pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que ficaram embotados? Então, eles estavam reclamando que Deus estava sendo injusto com eles. E aí o Senhor disse: a alma que pecar, esta morrerá. Né? Então, a partir daquele momento ali, que embora, gente, houvesse isso, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas isso também é se a pessoa continuar no pecado dos pais. Né? Se a pessoa continuar no mesmo caminho, ela vai ter punição. Mas se ela se arrepender e se voltar ao Senhor, o Senhor exerce misericórdia, o Senhor perdoa, o Senhor muda, né, a história. É porque muitas vezes o filho segue o exemplo do pai. Aliás, sempre o filho segue o exemplo do pai, né? Então, geralmente, se o pai peca, o filho vai pecar na mesma coisa. Porque foi aquilo que ele aprendeu, comportamento aprendido, né? Comportamento aprendido. Só que a gente vê que tem muitas, principalmente hoje, né? Você tem um exemplo dentro de casa, você tem um círculo vicioso, mas você olha para o mundo e existem outras experiências, existem outros caminhos. Na história dos reis de Israel foi assim, né? A gente via os reis de Israel mesmo, a tribo do norte, todos os reis pecaram. O pai pecou, o filho pecou, o neto pecou, e ia nessa sequência. Mas no Reino do Sul, a tribo de Judá, né, como ficou conhecido, um rei era mau, o filho dele era bom. Aí, o outro, o filho do filho, era mau, e o filho do filho do filho era bom. Então, eles alternavam entre reis bons e reis maus. Por isso que o Reino do Sul demorou um pouco mais para ser destruído. E Deus depois trouxe restauração. Né? Também, né, tirou eles da escravidão da Babilônia, né, depois dos 70 anos, e
e trouxe até a geração de Jesus, né? Havia um plano também. Mas é isso, comportamento aprendido. O filho via o comportamento do pai e seguia no Reino do Norte. E no Reino do Sul, o filho via o comportamento do pai, sabia que estava errado, sabia que era contra o Senhor, aí ele se arrependia e se voltava ao Senhor, e enquanto aquele rei vivia, todo o povo o seguia. Se o rei era bom, se o rei buscava o Senhor, todo o povo buscava o Senhor. Se o rei era mau, ele incitava também o povo a abandonar o Senhor. Então, aqui, Moisés está falando que Deus visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e encurvou-se, e disse, Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque esse povo é obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que este povo, em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível, na verdade, é maravilhosa, né? Coisa grande, coisa espantosa é o que eu faço com vocês, com você. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde irás, para que não seja por laço no meio de ti. Deus, ele mesmo iria expulsar os moradores da terra, para que o povo fosse ocupando. Mas lá na frente, Deus fala assim, olha, eu não vou expulsar todos os moradores ao mesmo tempo, para que não venham as feras do campo e tomem conta das cidades. Então, conforme vocês forem ocupando as cidades, eu vou expulsando eles diante de vocês. Só vocês não façam alianças com eles, não tomem esposas para os seus filhos do povo deles, não casem seus filhos com as filhas deles, né? Então, é o que Deus está falando aqui, guarda-te que não faças concerto com os moradores, não faças aliança com os moradores da terra onde há de entrar, para que não te sejam por laço no meio de ti. E mais à frente a gente vai ver que eles fizeram exatamente o contrário. Eles não obedeceram os mandamentos do Senhor, eles fizeram uma aliança com o povo da terra, e o próprio rei Salomão se encheu de alianças, casando com as princesas, né, como sinal de aliança com os seus pais, os reis das terras delas. Mas, os seus altares transtornarei, Deus está falando dos povos da terra, para que não seja por meio de laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis. Então, vocês vão derrubar os altares deles. As suas estátuas vocês vão quebrar. Os seus bosques vocês vão cortar. Os bosques eram locais de idolatria, viu? Bosques não eram simplesmente árvores, mas eram árvores onde eles praticavam a idolatria, onde eles praticavam ofertas aos deuses deles, né? Então... Até hoje tem isso, né? Até hoje tem. As pessoas vão para a mata. Eu lembro quando a minha mãe é espírita, tinha os trabalhos na mata. É verdade, na mata e outros lugares horríveis. Uhum. Olha, porque não te inclinarás diante de outros deuses, porque o nome do Senhor é zeloso. O nome do Senhor é zeloso quer dizer que o Senhor por exemplo, o nome da Ângela é braveza, vamos dizer assim, né? Porque a Ângela é muito brava. Então, aqui, o nome do Senhor é zeloso, porque o Senhor zela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus.
Então, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra e não se prostituam com os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. Vocês, convidados deles, comam dos seus sacrifícios. Então, Deus estava falando aí, não façam aliança com eles. Eu serei o seu Deus. Eu faço maravilhas no meio de vocês. Eu cuido de vocês. Vocês devem era destruir os altares deles, né? Olha só. Olha só, e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também seus filhos se prostituam após os seus deuses. E o ponto da prostituição deles chegou, prostituição cultural, prostituição no sentido de deixar ao Senhor, chegou até eles oferecerem seus próprios filhos para serem queimados a Moloque. Né? Tanto que a palavra moleque, que a gente diz de crianças, era porque era oferecido a Moloque, as crianças, né? Em sacrifício. Então, moleque vem daí, de Moloque. Então, não farás para ti deuses de fundição. Agora, Deus dá uma série de orientações de como eles deveriam viver, né? E de as festas que eles deveriam guardar. Olha só. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Avive, porque no mês de Avive saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. Então, as leis que Deus vai passar para eles, né? Então, tudo é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus. O que Deus pede, o primogênito. Só. Então, e para substituir o primogênito do homem, Deus também permite que um primogênito de animal seja oferecido. Então, e dos animais grandes, né, como é mais difícil de procriarem, Deus também permite que um outro animal menor seja oferecido no lugar do animal grande, e isso dependendo, olha como Deus é um Deus justo, dependendo da riqueza, dependendo da posse dos proprietários. Por exemplo, se o homem tem um burro, mas ele é pobre, ele pode oferecer um outro animal em sacrifício para resgatar o burro primogênito, né? Olha só. Aqui, a lei do trabalho, 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás, na aradura e na cega descansarás. Olha, e a gente lembrando aqui, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, né? Então, trabalha lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo descansa. Ou trabalha lá, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça descansa, né? Então, trabalha 6, descansa 7, descansa o 7º, né? Não está dizendo aí que você tem que trabalhar. A gente tem que lembrar que isso são nomes, né? Os nomes que a gente deu aos dias da semana. E sábado era um nome, é o número 7, né? O 7º deveria ser descansado. Tanta confusão por causa de pessoas que ficam se prendendo a pequenas coisas. Até porque nós trabalhamos 5 dias e descansamos 2, na maioria das vezes, né? Até porque também, naquela época lá, não tinha 30 dias de férias. Então, a gente fica com pequenas coisinhas. Se fosse para a gente cumprir a lei, a gente ia trabalhar 6 dias na semana e descansar 1. A gente não teria férias, não, viu? Não, e nem também o domingo para descansar. Não. Sábado e domingo. Não, é um dia da semana para descansar. E o próprio Jesus falou
desse assunto, Sim, dizendo ser ele o Senhor do sábado, sim, ele é o Senhor né? do E que o sábado, e o sábado foi sábado feito por causa do homem, como que para é? o homem Para o descansar. homem descansar, e não o contrário. Não o contrário. Não, é exatamente isso, gente. A gente tem que lembrar que esse povo estava saindo de uma terra de escravidão. Eles trabalhavam todos os dias da semana. Eles não tinham dia de descanso. Todos os dias, 30 dias por mês, 12 meses por ano, 12, né? Então, eles trabalhavam todos os dias. Não tinha nenhum dia de descanso. Aí, o que o Senhor falou para eles? Olha, vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º vocês descansam. Foi Bom, um presente, foi presente. igual o nosso presente, que é Jesus. Sim, sim. O sábado foi um presente para o homem, foi um descanso para o homem, foi um alívio para o homem. E aí também tem os transgressores, né? Que, como eles trabalhavam todos os dias para o patrão, né? Para o senhor, e não ganhavam nada com isso, agora, sendo livres, eles trabalhariam muito mais para si mesmos, para se enriquecerem. Então, também, como um cuidado contra a ganância, Deus colocou esse descanso. Descansa aí, faz bem descansar, passar o dia com a família, cultuar a Deus. Então, o sábado foi feito para o homem, né? O sábado foi feito para o homem ter um descanso. Não foi feito para ser uma acusação, para ser. Não, o sábado foi feito para o homem. Como exemplo, ele Para fala. ser um peso, como tem sido para alguns. Para alguns tem sido um peso, né? É porque aí você fica preso naquele dia, e aí você fica preso em determinados horários. Quando o sol se pôr, você não pode mais estar trabalhando, né? Na verdade, não poderia nem estar tomando ônibus, né? Porque o que a lei diz? Que não é para fazer nada, não é para se locomover, não é? Então, tem tudo isso aí. Aí a gente acaba fazendo coisas para burlar, para amenizar a nossa consciência. Mas o judeu fez os elevadores, né, para isso. Por quê? Porque eles tinham um número de passos que eles podiam dar. Olha só onde chegou. Eles tinham um número de passos que eles poderiam dar no sábado. Então, se eles colocassem elevadores nos locais, eles dariam menos passos. Se eles colocassem escadas rolantes nos locais, dariam menos passos. Então, até para, por exemplo, acender a luz, eles fizeram os interruptores para que não tenha trabalho para fazer no sábado. Olha onde vai. Então, e ainda tem mais um pouquinho, porque sábado não é só o 7º dia, sabate. Uhum. Tem os sábados que são o Festas, ano, né? Sabático. o ano Tem sabático. tudo isso que teria que guardar. Não vejo ninguém guardando isso. Então, o ano sabático era o ano de descanso da terra, não era para ninguém lavrar a terra, né? É terrível, né? Ô, Ângela, Como eles. Oi, Ângela, só um oi. minutinho. O ano sabático também era um ano, eu não tenho certeza. Tinha que perdoar as dívidas também, ou não? Tem nada a ver. Aí era o ano de 50 anos. Genitar, Era outra coisa, né? Os 50 anos, quando uma pessoa vendia a terra, por exemplo, né, a herança tinha que ficar na família. Eu esqueci agora o nome. Mas não é Genitar? Shemitah? Eu acho que é o Genitar, que tinha que perdoar tudo. Eu Perdoa. acho que Era 7 anos. Não era 7 anos. Não, o sétimo ano não era para eles lavarem a terra, era para eles darem descanso para a terra. E eles não faziam. Isso. Eu vou verificar eu aqui. creio que é o Genitar. Espera aí, eu vou verificar já já e já falo. Mas era Como eu não tenho boa memória, então verifique. a cada 50 anos, se eles precisassem vender a terra da família, né? A terra, nesse período de comemoração, ela teria que voltar para
a família, por exemplo. Porque não podia, por exemplo, a terra de Rúben, por exemplo, foi vendida para um descendente de Judá. Quando terminasse o período, essa terra teria que voltar para o descendente de Rúben. Ou mesmo entre os descendentes de Rúben ali, né? Então, a terra teria que voltar para a família inicial, para que não se perdesse o direito ali da terra. Eu vou ver aqui só um minutinho, aqui. Aqui. Tem que entender a cultura judaica para entender tudo isso, né? Deuteronômio 15. Acho que isso daqui deve estar em. Jesus, ele curava no sábado, ele fazia tudo no sábado. Não era à toa, né? Na verdade, Jesus veio mostrar que eles haviam entendido errado, né? Eles haviam entendido errado, eles estavam vivendo só para cumprir, né? Como ele fala, vocês deviam entender isso, misericórdia quero e não sacrifícios, né? Como Samuel falou para Saul, né? Por acaso Deus está tanto interessado assim em sacrifício? Por acaso não são deles todos os animais da terra? Então, Deus está interessado mais na gente, né, do que aquilo que a gente pode dar a ele. Aqui. Eu vejo depois Não, tá. e vejo, porque tem esse perdão a É que eu cada 5 lembrei anos. disso, a cada 7 anos perdoar a dívida. Eu não sei. Será que é Tem dos também. Tem também. escravos? Opa, Deuteronômio 15. Peraí, deixa eu ver aqui. Deuteronômio 15. Ano sabático do descanso da terra, é isso? Isso. Mas nesse ano sabático também não tinha esse negócio de perdoar a dívida? É isso que eu lembrei, por isso que eu falei, eu não. Olha só. No fim Eu dos vi. 7 anos fará remissão, pois esse é o modo de remissão que de todo credor, que emprestou ao seu próximo uma coisa. Deixa eu ver, precisa mais girar somente para que não haja pobre entre ti, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Aqui. Já está Quem falando para quer não seguir a deixar lei o tem que prestar perdão. atenção, porque tropeçou numa, você é condenado por causa de todas. Então, Se você né? tropeçar em qualquer coisa, em qualquer ponto da lei, nada valeu você ter guardado. Por exemplo, são 70 leis, você guardou 69, você ficou preocupado em guardar 69, você tropeçou em uma, perdeu, né? Aquele que viver pela lei, né? Por isso que a palavra de Deus diz, o meu justo viverá da fé, né? É. Então, a fé é mais importante. Aí, Maristela, ele está falando da lei da escravidão também, né? Quando o seu irmão hebreu, porque não era para ficar escravo para sempre. Você pegou o seu irmão por escravo para pagar uma dívida, 7 anos 6 anos ele vai te servir. No 7º, você tem que dar a liberdade a ele, né? O perdão das dívidas, então. Isso, mas aí você também não vai deixar ele ir de mãos vazias. Ele te serviu 6 anos por causa da dívida dele. Então, você tem que dar alguma coisa para ele, né? Então, daquilo que você foi abençoado, você também vai ter que dar alguma coisa para ele. Não vai deixar ele sair de mãos vazias, não. Mas tem, além do ano Shabat, que a cada 7 anos tinha que descansar a terra, a cada 7 anos tinha que perdoar a dívida,
tem também alguma coisa com 50 anos, se não me engano, gente. Se eu não estou errada aqui, depois eu acho, aí eu falo para vocês. Na verdade, o nosso tempo terminou, né? Ah, terminou. Terminou. Nossa, 51 já? Aí dá tempo da gente pesquisar sobre o ano Shemitah. Tá certo. Então, vamos ver aqui. Aqui já vou pegar. Ano Shemitah. Passa rápido. Que verso Ano- falou? O ano Shemitah também seria o ano Shabat. É o ano sabático, o ano Shemitah. Aqui, de acordo com a Torá, O povo lá, Ângela, eles guardam ainda tudo isso? Guarda, né? Ô, Mari, o povo de Israel, É. eles não são o povo judeu. Judaísmo é a religião, né? Israel é um país que existe várias religiões, né? E até mesmo entre os judeus. Tem os judeus ortodoxos, né? Que são aqueles que procuram seguir a Torá, e tem judeus nominais, né? Tá cheio de judeu nominal. E tem no país de Israel várias religiões. Tem espíritas, tem israelita espírita, tem israelita. O mais difícil de você ver é um israelita islâmico, né? Porque aí Esse é o nominal. É? Esse é o nominal. O nominal é só de nome. Como o nosso país está cheio de. Antigamente eram os católicos nominais, né? Hoje são os crentes nominais. Pessoas que se dizem crentes, mas que nem vão à igreja. Deixa eu pensar. Entendi. Faz cada coisa também. Gente, glória a Deus, chegamos a um final aqui. Eu vou verificar direitinho esse negócio dos 50 anos que me tem alguma coisa aqui na lembrança, e aí eu volto a falar, tá bom? Tá bom. Deus Ok. abençoe. Para de gravar Obrigada aí, por para de estarem gravar aí aqui. para me despedir. Amém. Como é que é, Mari? Para de Tá gravar bom. aí. Ah, é verdade. Aqui.